Hoje vamos tratar de mais um assunto muito importante, sobre as notas e atributos da Igreja. E te convido a conhecer mais um pouco sobre a fé da nossa Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis a nossa súplica em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais um episódio da série A Fé Explicada. Hoje vamos tratar de mais um assunto muito importante, sobre as notas e atributos da Igreja. E te convido a conhecer mais um pouco sobre a fé da nossa Igreja. Encontramos com frequência nos anúncios de produtos a seguinte frase, o seguinte lema: não é produto genuíno se não traz esta marca. Sendo a Igreja de Cristo, a sabedoria de Cristo e a sabedoria de Deus, era de esperar que, ao estabelecer a Igreja, Cristo imprimisse nela a sua marca. Então, Jesus, ele fundou a sua Igreja à custa de sua própria vida. A Igreja de Cristo é a porta do céu, pelo qual devemos entrar. Ao constituir a Igreja, o Senhor não deixou de estampar nela sua marca, o sinal de sua origem divina. Podemos então falar que a marca da Igreja, ela se dá como um quadrado, e este quadrado é a unidade, a santidade, a catolicidade e a apostolicidade. Então vamos ver cada um deles, começando pela unidade. O Senhor estabeleceu a unidade como a primeira característica de sua Igreja. E esta unidade, nós observamos três dimensões: a unidade de credo, a unidade de culto e a unidade de autoridade. Na primeira dimensão, sabemos que os membros da Igreja devem manifestar uma unidade de credo. Cremos nas verdades que foram dadas a conhecer pelo próprio Cristo. São verdades diretamente de Deus. Deus é verdade. Portanto, na Igreja Católica, todos cremos na mesma verdade. Cada católico, em qualquer lugar que esteja, exatamente ele vai professar, quando meditar, recitar o credo, será o mesmo. A segunda dimensão é a unidade de culto. Como nenhuma outra igreja, na Igreja Católica temos um só altar, sobre o qual Jesus renova a cada dia o seu oferecimento na cruz. Só um católico pode dar a volta ao mundo, sabendo que aonde quer que ele vá, encontrará sempre em casa a mesma missa e os mesmos sacramentos. O terceiro aspecto, a terceira dimensão, não é só a respeito daquilo que cremos e que celebramos, mas também estamos unidos a uma autoridade. Jesus designou São Pedro como pastor supremo e assim tomou medidas que os sucessores dos apóstolos, até os nossos dias e até os fins dos tempos, como cabeça de sua Igreja. A unidade ao bispo de Roma, que chamamos de Papa ou de Santo Padre, é essa unidade da Igreja de Cristo. Onde está Pedro,
ali está a Igreja. Então, uma só fé, um só culto, uma só cabeça. É a unidade que se pode ser encontrada na Igreja. Além deste lado, deste primeiro lado da Igreja sendo una, também temos como um segundo lado deste quadrado a Igreja Santa. O principal argumento contra a Igreja Católica é que os seus membros, que os católicos, que a vida dos católicos, ou dos mal católicos e desses católicos relaxados, é contrário à santidade. É claro que não nos surpreendemos que entre os católicos alguns vivam de forma indigna. O próprio Cristo nos alertou isso no Evangelho, que a Igreja, então, ela é como uma rede que apanha maus e bons peixes, ou ainda como o joio que cresce junto com o trigo. Sempre haverá pecadores. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a Igreja é santa e é o povo santo de Deus e seus membros são santos. É santa em razão da entrega de que Cristo, o Santo, fez de si mesmo a ela. É santificada e se torna santificante, e por meio dela os fiéis se santificam. Passamos então para a terceira marca. Em todos os tempos, todas as verdades e em todos os lugares. Essa frase descreve bem essa terceira parte, essa terceira nota da Igreja. É o terceiro lado deste quadrado que constitui a marca de Cristo. É o selo da autenticidade que só a Igreja de Cristo possui. A palavra católica significa que abrange tudo. Ela provém do grego e significa a mesma coisa que a palavra universal que vem do latim. Quando dizemos que a Igreja Católica, com C maiúsculo, é católica, com C minúsculo, ou universal, queremos dizer que ela existiu em todo o tempo, desde o domingo de Pentecostes até os nossos dias. Qualquer livro de história pode facilmente confirmar a existência ininterrupta de quase 2000 anos de história. A Igreja, ela só não é única, cuja história não se interrompe desde os tempos, mas também é a que ensina todas as verdades que Jesus ensinou e como ele ensinou. Os sacramentos da penitência, os sacramentos da unção, a missa, a presença real de Jesus na Eucaristia, a supremacia espiritual de Pedro, os papas, a eficácia da graça, a possibilidade do homem de merecer a graça e o céu, são pontos que nem todas as igrejas não católicas aceitam. Portanto, não há uma só verdade que Jesus ensinou que, pessoalmente ou por meio dos apóstolos, que a Igreja Católica não proclame e ensine. Além de ser universal no tempo, é também universal na doutrina. A Igreja Católica levou a mensagem de salvação a todos os lugares. A Igreja está em todas as nações onde é permitida. No entanto, ela não pertence a nenhuma nação. Jesus a quis assim. E por fim, a quarta nota da autêntica Igreja de Cristo, e a que completa este quadrado, é a apostolicidade. Isso significa que para ser verdadeira Igreja de Cristo, ela deve estar fundada nos apóstolos, pertence a esta descendência dos apóstolos, alicerçada sobre a qual Jesus a edificou. Ela é apostólica por 3 aspectos. O primeiro aspecto foi e continua a ser construída pelos apóstolos. Um segundo aspecto guarda e transmite, com a ajuda do Espírito Santo, o depósito da fé que foi recebido dos apóstolos. E por terceiro, continua a ser ensinada e santificada e dirigida pelos apóstolos. Querido irmão, querida irmã, na Igreja Católica,
distingue-se com toda clareza a marca de Cristo. É una, santa, católica e apostólica. Deus quer que todas as pessoas pertençam à igreja que Ele fundou. Jesus Cristo quer que sejamos um só rebanho e um só pastor. Por isso, meu querido irmão, convido a você a cada vez mais aprofundar na fé da igreja e assim possamos, com a nossa vida e testemunho, ser sinal destas marcas da Igreja de Cristo no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo Antônio, padroeiro de nossa diocese, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.